Bem, nesse último vídeo nós vamos falar rapidamente sobre alguns detalhes comuns também de procedimento a todas as ações de alimentos, inclusive a revisional e a exoneração, e também vamos tratar dos alimentos gravídicos. Bem, os documentos obrigatórios na ação revisional e de exoneração é a cópia da sentença, documentos obrigatórios que têm que ser anexados à inicial. Cópia da sentença que fixou os alimentos que se pretende modificar ou exonerar, e o documento que prove o parentesco entre as partes ou vínculo conjugal de união estável. Isso no caso, de ação revisional. E rol de testemunhas. Aqui é importante, é imprescindível que na inicial o autor já arrole as testemunhas, tanto na ação revisional quanto na ação de exoneração. E também o réu na contestação já também arrole as suas testemunhas. Se houver aquela designação de audiência una, o sujeito já arrola as testemunhas na contestação, no caso o réu, e já traz as testemunhas para a audiência, independentemente de intimação. Assim como isso vale também para o autor, que já as indica na inicial e as leva no dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento. Tá? Tutela de urgência. Aqui é uma observação importante. No caso de ação de alimentos movida por parte presumidamente hipossuficiente, menor de idade ou incapaz, existe, como eu disse nas aulas anteriores, uma espécie de tutela de evidência prevista pela Lei 547868. O juiz recebe a inicial e já de imediato fixa os alimentos provisórios, porque há uma presunção de necessidade de quem os está pedindo. Nas ações revisionais e de exoneração, não se trata de tutela de evidência, porque não existe essa presunção. É necessário, para obter uma decisão liminar, de natureza antecipada, que diminua ou aumente os alimentos ou ainda reconheça a exoneração sem prévia oitiva da parte contrária, da demonstração muito precisa daqueles dois elementos. Probabilidade do direito invocado, plausibilidade do direito invocado e risco de dano irreparável de difícil reparação para o autor da ação. Adianto a vocês que na prática é muito difícil o juiz liminarmente diminuir o valor dos alimentos que o autor está pleiteando. E também é muito difícil que o juiz aumente também liminarmente o valor da prestação dos alimentos. Precisa haver uma prova muito convincente juntada, anexada à inicial. Por exemplo, o sujeito ganhou, o alimentante ganhou na loteria, tem uma prova de que ele ganhou na loteria, que evidentemente isso acabou trazendo uma modificação para a situação financeira dele. Ou o alimentante é uma pessoa conhecida e sabidamente conquistou uma nova posição de trabalho que lhe trouxe algum ganho muito relevante. Mas normalmente os juízes são muito mais cautelosos na análise desses pedidos liminares, de tutela de urgência, nas ações revisionais, tanto aquelas que buscam aumentar o valor dos alimentos, quanto aquelas que buscam a diminuição do valor. Mais ainda nas ações de exoneração. Mesmo que exista uma prova contundente de que o sujeito atingiu a maioridade, por exemplo, que o alimentando atingiu a maioridade, isso, na maior parte dos casos, pela grande maioria dos juízes, não é suficiente para justificar uma tutela de urgência. Porque, segundo aquela súmula 358 do Código de Processo Civil, tem que ser, à medida do possível, autorizado, garantido o contraditório ao alimentando. Porque ele, de repente, pode provar que ingressou numa universidade, que está cursando um curso profissionalizante, ou que ele tem uma outra justificativa, um outro motivo a justificar o recebimento dos alimentos. Por exemplo, ele tem uma doença que lhe incapacita para o trabalho.
Então, assim, as tutelas de urgência, embora possíveis nas ações revisionais de exoneração, elas não são muito comuns de serem deferidas pelos juízes. Tá? Bom, aqui eu coloquei no nosso resumo a audiência de conciliação, instrução e julgamento, e aqui vale tudo aquilo que eu disse em relação aos alimentos, eu coloquei aqui bem resumido. Depois eu tratei também do valor, como se chegar ao valor adequado dos alimentos, já falei aqui também sobre a conjugação do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, né? E a questão da paternidade socioafetiva e o dever do pai biológico. Numa decisão de 29 de setembro de 2016, o plenário do STF diz que o simples fato de alguém ter obtido o reconhecimento da paternidade socioafetiva em relação a uma determinada pessoa não constitui motivo suficiente para o pai biológico se exonerar da prestação alimentar. Então o sujeito foi criado pelo padrinho. Ele tem uma relação profunda de afeto com o padrinho. E ele ingressa com uma ação judicial para obter o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva do padrinho. O fato de haver o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva não implicará a exoneração do pai biológico do dever alimentar. O pai biológico continua sendo responsável pelo sustento, pela prestação de alimentos em favor do filho menor de idade, ainda que ele tenha obtido o reconhecimento da paternidade socioafetiva. O reconhecimento da paternidade socioafetiva pode sim ser utilizado como justificativa para redução dos alimentos que já tenham sido fixados contra o pai biológico. Então, o pai biológico pagava, 3 salários mínimos de pensão alimentícia, e aí ele toma conhecimento de que o filho ingressou com uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, obteve procedência, e agora tem um novo pai socioafetivo. O advento do novo pai, que também vai ter a obrigação de sustentar a criança, pode ser invocado como razão para diminuição dos alimentos pagos pelo pai biológico, mas nunca para exoneração, ok? Dito isso, para a gente terminar rapidamente, os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos foram instituídos pela Lei 11.804 de 2008. Bem, aqui a intenção do legislador foi garantir que a gestante e, por conseguinte, o seu filho, que também é, com grande probabilidade, filho do réu da ação, de receber assistência desse último enquanto estiver na gestação. Diz lá o parágrafo 2º da lei. Os alimentos de que trata esta lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Então, o que é muito comum acontecer na prática? A moça engravida vai procurar o pai da criança e o pai da criança diz: olha, não é comigo, essa criança nem nasceu, eu não reconheço, eu não sei com quem você manteve relação naquele período em que nós estivemos juntos, eu não tenho certeza que o filho é meu, eu não vou te ajudar. Só que essa mãe, que tem certeza de que aquele indivíduo é pai da criança,
vai ter uma série de despesas durante a gestação, acompanhamento médico, psicológico, consultas, exames, enfim, medicamentos. E muitas vezes essa mãe não tem condições de sozinha, né, arcar com tudo isso. E todos esses cuidados, evidentemente, vão reverter em favor da criança, né, do nascituro, que tem uma relação biológica com o réu da ação. Então, o legislador resolveu proteger essas mães, né, e, por conseguinte, os filhos dessas mães, permitindo que a mãe requeira alimentos gravídicos, ou seja, durante a gravidez, para aquele que ela acredita ser o pai do filho. A questão aqui envolve alguma problemática. Diz lá o artigo 6º da lei que diz que, convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. O problema é que indícios de paternidade o juiz pode considerar para fixar os alimentos gravídicos em favor da mãe da criança. Nessa fase, não costuma ser possível a realização de exame de DNA. O juiz não vai ter uma prova contundente de que o réu que está sendo apontado como pai, de fato, é o pai da criança. Ele vai ter que se convencer disso através de indícios apresentados pela mãe. Que tipo de indícios? Aí fica o problema. Prova exclusivamente testemunhal, basta a mãe trazer 2 amigas lá que conhecem o réu e sabem que os dois saíram durante um período e que provavelmente por isso ele é o pai da criança. E parece que é uma prova um pouco difícil de ser aceita isoladamente. Lógico, há testemunhas e testemunhos. De repente, aquele testemunho prestado num determinado contexto é muito convincente. O juiz pode se valer, até porque aqui o legislador não exige prova escrita. Qualquer prova que constitui indício de paternidade. Mas já adianto que na prática vai haver alguma dificuldade nessa aceitação da prova exclusivamente testemunhal. Tem troca de mensagens de WhatsApp, e-mails, um documento em que o sujeito de alguma maneira admitiu que tinha relações com a moça descobriu que estava grávida, mandou um e-mail para o cara, uma carta, e o cara respondeu dizendo que ia ajudar, mas depois tirou o pé, enfim. O juiz tem que avaliar com muito cuidado a questão da presença dos indícios de paternidade. Entendendo que existem uns indícios, que há probabilidade do delito invocado, que há plausibilidade da versão apresentada, o juiz fixa os alimentos provisórios, até porque é uma presunção de que a mãe deles necessita, e a própria criança. Com o nascimento com vida, os alimentos gravídicos, eles são convertidos em definitivo, né? São convertidos em pensão alimentícia em favor do menor. Eles deixam de ser da mãe e passam a ser titularizados pelo menor, né? E ficam valendo até que alguém peça a revisão. A mãe para maior, o pai, eventualmente, para menor. Tá? A ação de alimentos gravídicos segue o mesmo rito especial da Lei 547868, audiência de conciliação e instrução, audiência única, podendo ser eventualmente cindida, contestação em audiência, oitiva de testemunhas em audiência, prolação da sentença em audiência, né? A diferença é que, no início, esses alimentos gravídicos são de titularidade da mãe, né? E com o nascimento com vida passam a ser de titularidade da criança. E eles poderão ser revistos a qualquer tempo, tá certo? Com isso, graças a Deus, eu acho que nós terminamos toda essa parte de alimentos e já podemos, a partir de semana que vem, iniciar o estudo das ações da lei de locação, tá bom? Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Moodle, WhatsApp, estou sempre por aqui. Um abraço, gente. Até!